fraqueza termina nele. As nossas limitações terminam nele. Um dos textos que mais tem mexido comigo nos últimos meses, e eu já disse ele aqui por centenas de vezes, é que assim como ele é, 1 João 4,17, nós somos. É muito difícil, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para nós, há um disparate muito grande, você fala, meu Deus, se eu olhar para ele e falar que eu sou, por quê? Porque nós olhamos para nós a partir de nós, mas Deus nos vê através de Jesus. Você não entendeu isso? É difícil nós nos vermos como Ele, porque nós olhamos para nós a partir de nós, e a partir de nós estamos perdidos. Mas o Pai, por causa da justiça, da justificação, e a palavra justiça, um dos significados dela é estado daquele que é como deve ser. Em Jesus você é como deve ser. Então quando o Pai olha para você e para mim, quando Ele olha para nós, Ele nos vê através de Jesus. E através de Jesus nós somos o que Ele é. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro. A adoração ainda continua sendo uma das maiores armas de guerra. Pastor, eu estou no meio de uma situação que eu não sei o que fazer. Adore. 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 Reconheça quem Ele é. Domingo, nós começamos um assunto de muita relevância. Eu confesso que eu saí daqui um pouco meio em dúvida se o povo entendeu. Assim, eu falei sobre reconhecendo o poder e manifestando a imagem de Jesus. Que o poder faz a gente reconhecer quem Deus é. E nós falamos que os sinais revelam Deus, amém? Então através do poder nós reconhecemos Deus. Mas através da imagem nós apresentamos Deus. É importante nós entendermos o poder através de nós e a vida dele em nós. Amém? O poder é fruto do Espírito habitando em nós. O poder é fruto do Espírito habitando e fluindo através de nós. Mas a imagem é reflexo da obra que o Espírito Santo faz em nós. Antes de nós lermos 1 Pedro, abra 1 Coríntios, depois nós vamos para 1 Pedro. É tão bom que a gente começa a pregar, as crianças já estão quebrantadas. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus é bom. 1 Coríntios 2:9, um texto muito conhecido. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, preste atenção, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Você pode ver que esse Espírito aí está em letra maiúscula, amém? Nos revelou pelo Espírito, está falando do Espírito de Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta
O Espírito de Deus a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito que habita em você conhece as profundezas do coração de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Você pode ver que esse Espírito agora aí é letra minúscula, porque está falando do Espírito do homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Queridos, quando o Espírito de Deus trabalha através de nós, Ele nos usa. Quando Ele trabalha em nós, Ele nos transforma. Amém? Quando Ele trabalha através de nós, por amor, graça. Às vezes você já pode ter ouvido alguém falar: como é que Deus pode usar alguém assim? Deus usa até uma mula, irmãos. O ser usado não é sinônimo de aprovação. É muito importante sermos usados por Deus. Mas o agir de Deus em nós tem como propósito transformar o nosso ser e formar em nós a imagem daquele que é. Antes do homem pecar, e nós comentamos rapidamente isso daqui no domingo. Antes do homem pecar, a mulher não tinha um nome. Quando Deus falava com Adão, porque a palavra homem está no plural. Amém? A palavra homem é plural, ela não é singular. Quando Deus diz façamos o homem, isso não era singular, isso é plural. Ele estava falando com mais de um. O individualismo é fruto do pecado. Pastor, mas nós não temos a nossa individualidade. Sim, Deus nos criou de uma forma singular. Deus respeita a nossa individualidade. O que Ele não respeita é o nosso individualismo. Dá para separar isso? Não. Deus respeita a nossa individualidade, a nossa singularidade. O que Ele não aceita é o nosso individualismo. Porque antes do pecado, por que a Bíblia ela diz: deixará o homem pai e mãe, se tornarão quantos? Um. A ideia de Deus nunca foi um. Sempre foi muitos, mas com a visão de um. Parece complexo, não? A ideia de Deus era muitos através de um, e um através de muitos. E eu disse no domingo que nós não é a multiplicação do eu. Nós é quando não existe eu. Se tem eu, não tem nós, e se tem nós, não tem eu. Deixa eu te mostrar dessa forma. Assim, olhe para mim. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Compliquei, não? Você, Alice, é a igreja, mas a igreja não é ela. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu faço parte da igreja, mas a igreja não finaliza em mim. Você consegue entender isso? Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu faço parte dela, mas ela não se resume, ela não é um fim em mim. Ou seja, está errado quando eu digo que eu sou igreja. Não. Mas é errado quando eu penso que eu sou a igreja e esqueço que a igreja não sou eu. Nossa, pastor, isso é complicado demais. É como se a orelha dissesse assim: eu sou corpo.
mas o corpo não é eu. A orelha faz parte do corpo? Não. Mas ela é corpo? Não. A orelha pode dizer, eu sou corpo, mas o corpo não é eu. O nariz pode dizer, eu sou corpo, mas o corpo não é eu. Deu para ficar mais simples agora ou não? Ainda ficou complicado? Não. A mão pode dizer, eu sou corpo, mas a mão pode dizer, eu sou corpo, mas a mão não pode dizer, o corpo sou eu. Por quê? Porque a mão não é um fim em si. Nós não somos um fim em nós mesmos. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos a vontade do Pai, porque Jesus é a manifestação da vontade primária, proposital de Deus. Primeira Pedro, agora vamos lá para 1 Pedro. Queridos, antes de Jesus vir à terra, morrer e ressuscitar, quantos filhos Deus tinha? Está na Bíblia, claro. Deixa eu perguntar de novo. Antes de Jesus nascer fisicamente, morrer e ressuscitar, quantos filhos o pai tinha? Um. Certo? Jesus era o unigênito. Ele era o único. Obviamente, unigênito é de único. Ele era único. Deixa eu te perguntar. Hoje, ele é único. O que Jesus é hoje? Primogênito. O que significa primogênito? Primeiro. Agora, quando você olha para João 17, você vê Jesus dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor. Jesus deixou de ser um, para ser primeiro, continuando sendo um. A ideia de Jesus, imagina Jesus dizendo para o Pai, Pai, o Senhor me dá tudo, eu tenho tudo aqui, para que o Senhor vai criar mais filho? Deixa só eu. Diz que todo filho único é mimado. É verdade, Esther? Não? Aí tá vendo? A Esther não concorda. Escute. Jesus, ele não pensou nele. Por isso que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não tomou a força, antes tomando forma de homem, esvaziando, semelhança de homem, forma de servo, ele se esvaziou. O nosso problema, queridos, é que quando nós não sabemos quem somos, nós achamos que temos lugar. Queridos, se nós somos únicos, porque você é um ser único, amém? Quando eu falo único, não tem só você, mas eu digo assim, singular. Se você é um ser único, quem chega primeiro que você? Se você está numa corrida sozinho, quem ganha de você? Se você foi fazer uma prova, uma ação silvestre com 15 quilômetros, mas tinha 20 mil atletas e ninguém foi, só foi você, quem chega na sua frente? Ninguém chega na sua frente. Porque Deus não criou ninguém para chegar na sua frente. E não criou você para chegar na frente de ninguém. Porque o que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Ninguém toma o meu lugar, porque o meu lugar foi Deus que me deu. Ninguém toma o seu lugar, porque o seu lugar foi Deus que te deu. Pessoas imaturas desejam lugares e posições. Pessoas maduras não precisam de nada. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos.
Não tem ninguém igual Marcos na terra. Deus fez ele. Nós temos semelhança, mas ele é singular. Deus depositou dentro dele um tesouro, um propósito, e falou: só você pode fazer isso. E Deus pegou Edileuza e falou: só você pode fazer isso. Ele pegou eu: só você pode fazer isso. Aí, o que ele deu para o Marcos, ele não deu a totalidade. Ele deu algo único na parte que cabe a ele, deu algo único na parte que cabe a ela, e deu algo único na parte que cabe a mim. Ele resolve tudo, mas ele deve resolver tudo que foi dado a ele. Ela resolve tudo, mas ela deve resolver tudo que foi dado a ela. E quando nós juntamos, aí está a plenitude. A plenitude não está no eu, a plenitude está em nós. Você está entendendo isso? A plenitude não está no eu, a plenitude está em nós. Primeira Pedro capítulo 2. Versículo 4. Amém? Primeira Pedro 2, 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Está falando de quem aqui? De quem que está falando aqui, gente? Jesus, amém? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, Jesus é a pedra, amém? Ele é a pedra angular. Agora veja o que é que Pedro fala de você. Também, por que também? Porque eu quero eu quero continuar, eu quero comparar. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada, casa. Perceba que a pedra está no singular ou no plural? Vamos, gente, português. Como pedras que vivem, está no singular ou no plural? A casa está no plural ou no singular? As pedras são muitas, mas a casa é uma só. A casa é uma só, as pedras são muitas, mas não tem casas, tem casa. E qual a diferença de pedra para pedra? Pedra é pedra, mas Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra angular na visão bíblica? Imagine essa quina aqui, queridos. Vocês todos conseguem ver essa quina. Antigamente, não tinha ferragem, não tinha baldrame, não tinha alicerce. Então eles pegavam uma pedra de esquina angular. E toda a construção partia daquela pedra. Aquela pedra estava aqui. Aí colocava outra aqui, outra aqui. Então Jesus é a pedra aonde tudo começa e onde tudo termina. Isso é Ele. Ele é a pedra. Depois que reboca, depois que termina, você consegue separar pedra de pedra, tijolo de tijolo? Não. A ideia é que no final, você e Cristo seja indistinguível. Está certa a palavra? Está certa a palavra? Não consiga distinguir. Vocês sejam igual. Escute. É claro que nós nunca teremos a dimensão dele. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Reconhecer onisciência, onipresença e onipotência é óbvio.
É lógico. Quem é onipotente além de Deus? Quem é onisciente além de Deus? Quem é onipresente além de Deus? Dá para comparar? Então isso é chover no molhado. Agora, a pluralidade, a família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um agindo de uma forma diferente, numa única pessoa. Que diversidade! Olha o apóstolo Paulo dando a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai. O amor está com quem? O Pai. Quer dizer que o Filho não ama? É isso que está dizendo? Não. Se o amor está no Pai, o amor também está no Filho e no Espírito Santo. Mas preste atenção, isso não está distinguindo que o outro não tem. Está só separando funções. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai não tem graça? Se foi Ele que enviou a graça, como é que Ele não tem graça? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o gozo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todos vós. Olha a distinção dos três numa única pessoa. Olha a pluralidade de exercício e a singularidade de pessoa. A única vez que eu ouvi falar de 3 em 1 fora da Bíblia foi quando saiu aquele chiclete Plock Monstro. Sei sim porque lembrou, né? Era 3 em 1. Plock Monstro era isso, não era? Era 3 em 1. Fora isso, não tem 3, não se fala 3 em 1. Não tem nada na terra criado que seja 3 em 1. Não há uma criação, além do homem, que seja tricótoma, que seja trina, que seja 3D, tridimensional, espírito, alma e corpo. Deus é trino, amém? Ele é Pai, Filho e Espírito. Além de Deus, só quem tem 3 dimensões é o homem: espírito, alma e corpo. Por que nós somos semelhantes a Deus? Porque nós somos a expressão de Deus. Você está entendendo? Nós somos a expressão de Deus. Olhe para mim, deixa a criança, olhe para mim, deixa ela brincar. Presta atenção. Nós somos a expressão de Deus. Entender isso, queridos, presta atenção. Eu não sou casa sozinho, eu só sou casa com você. Você só é casa comigo. As pedras são plurais, mas a casa é uma. Então, eu sou casa de Deus, mas a casa de Deus não é eu. Pastor, o senhor está falando errado. Não, eu estou falando errado desse jeito que eu quero falar errado mesmo. O senhor deveria falar, a casa de Deus não sou eu, mas eu quero falar desse jeito. Eu estou falando errado assim, com certeza. Você está entendendo? Você é casa de Deus, mas a casa de Deus não é você. Ela não se limita em você. Você é uma pedra. Porque quando você estuda sobre o templo de Salomão, que é considerado o templo mais belo, mais rico, não se ouvia barulho de marreta. Irmãos, não tem obra hoje que não tem marreta. Um avanço tecnológico que a gente tem, tantas ferramentas, não é? Toda obra tem barulho. Coisa pior do planeta é morar do lado de alguém que está construindo um prédio. É ou não é? Mas no templo de Salomão não se ouvia barulho de marreta. Por quê? Porque as pedras já vinham moldadas e encaixadas.
Sabia disso? As pedras já vinham encaixadas. Veja o tempo verbal. Vamos voltar para o versículo 5 do começo. Vamos ver o tempo verbal. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados. Foi edificado? Não, sois edificados. O que significa? Que isso é uma obra que está acontecendo. Sois edificados. Deus está lapidando a gente. Ele está moldando. Ele tentou encaixar, tem um biquinho, está tortinho. Ele vai lá, lapida, o Espírito Santo vai. Você está lá orando, se consagrando. Tempo a sós, ele está moldando você. Até o momento que ele encaixa. Você está entendendo? Até o momento que depois que ele encaixa você em qualquer lugar? Não. Ele encaixa você no lugar para qual você foi feito. Diga, eu nasci com um propósito claro e definido. O fato de você ter respondido isso não quer dizer que você saiba, mas que em Deus você foi feito, criado com um propósito claro e definido, foi. E pelo fato da igreja não ter uma vida com Deus, gente, mas já é 9h10. E pelo fato da igreja não ter uma vida com Deus, quando eu estou falando igreja, eu estou falando no geral, tá? Estou falando só. Até porque só existe uma igreja. Só uma. O que existe são placas e denominações. E isso tem a sua importância e etc, etc, etc. O errado não é ter várias. O errado é quando uma delas diz que tem toda a verdade. Ninguém tem toda a verdade. A nossa igreja é a melhor. Mentira. Tem umas 30 nessa avenida aqui. Você pode achar melhor do que aqui. Escuta, querido. Todas as vezes que eu passo por um lugar e aquele lugar não ficou melhor do que quando eu passei, eu não entendi o que é reino. O que é mais fácil? Você ir no restaurante, for mal atendido e nunca mais voltar? Ou estar no restaurante, ser mal atendido e intervir? O que é mais fácil? Não vem mais aqui, não fui bem atendido. E se Deus te colocou lá para você mudar aquele ambiente? Escute, é muito mais fácil nós agirmos assim. A Bíblia diz que os fortes devem suportar os fracos, ok? Se eu não consigo suportar o Marcelo não me suporta, quem é forte? Estão entendendo isso? A Bíblia diz que os fortes suportam os fracos. Se eu não suporto você e você não me suporta, quem é forte? Os nossos maiores problemas, queridos, não estão na certeza dos nossos erros, mas nos enganos dos nossos acertos. Entendeu isso, não? Os nossos maiores problemas não é a certeza do que eu errei, mas eu achar que estou certo. Porque se eu sei que é errado, isso está claro. O problema é quando eu acho que está certo. O problema, querido, não é quando eu não enxergo. O problema é quando eu acho que enxergo. Entendeu isso? Quando o camarada é cego. Esses dias eu e a Esther, eu estava levando a Esther para a escola, vi um rapaz na descida assim, sozinho com a bengala. Eu falei, Esther, dá uma olhada. Pensa aquele cara é cego. Ele andando assim. Você está entendendo? O problema não está
na certeza dos nossos erros. Quem matou Jesus? Foi os ignorantes ou os conhecedores? Vamos, gente. Quem foi que matou Jesus? Foi quem nunca tinha ouvido falar nele ou aqueles que esperavam ele? O problema maior estava na prostituta pega num ato de adultério ou no fariseu? A prostituta estava claro que estava errada. Era certeza de erro. O problema estava no engano dos fariseus de achar que eles não tinham pecado e que podia tirar a primeira pedra. Você está entendendo isso? Essa é a verdade. Nós estamos sendo edificados. A luz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora. Isso fala do quê? De processo. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Está completada não? Não. Está concretizada não? Está acontecendo. Deus tem um propósito claro e definido nele acerca de nós. E todo o potencial e todo o recurso foi colocado dentro de nós. Porém, Ele está nos lapidando para que possamos desenvolver isso. Você está entendendo? Está difícil de entender isso. No final, todos encaixados. Cada um no seu lugar. Se tem um tijolo aqui em cima, ele não pode dizer, estou acima de você. Aí o de baixo diz assim, mas você está aí porque eu permiti você subir sobre mim. Quem é mais importante, quem está em cima ou quem está embaixo? Hã? Os dois. Sem o de baixo, não tem o de cima. E sem o de cima não se alcança o propósito que está embaixo. Porque o alvo do de baixo é terminar. E não só colocar alguém em cima. O nosso alvo deve ser terminar a obra que Ele colocou na nossa vida. O nosso alvo é uma identidade definida, sabendo quem nós somos. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou no corpo. E da onde Pedro tirou a ideia de pedra? Eu já falei sobre isso. Você pode ver que o que está acontecendo aqui na epístola de Pedro é fruto de uma revelação que ele teve, de um entendimento que ele teve. Vai lá rapidinho para Mateus 16. Eu gostaria que você não esquecesse que você é a igreja, mas a igreja não é você. Amém? Você é a igreja, mas a igreja não. Pastor, aonde nós deveríamos congregar? Nós deveríamos congregar na parte do corpo que tem a ver com a gente. Entendeu isso não? Nós deveríamos congregar onde, pastor? Aonde que eu congrego? Procurando uma igreja para me congregar. Não. Não é assim que funciona. Nós não deveríamos procurar uma igreja para congregar. Nós deveríamos encontrar em Deus uma igreja que tem a ver com a parte do corpo no qual eu estou inserido. Mateus 16. Mateus 16, versículo 17. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim, Jesus está dizendo assim: Pedro, eu também te digo que tu és uma pedra pequena, e sobre essa pedra maior edificarei a minha igreja. Porque Pedro significa pequena pedra, pedra pequena, pedregulho, ok? Ele está dizendo: Pedro, você é pedra. A igreja católica traduziu esse versículo assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é isso que ele está falando. Porque eles falam que Pedro é o fundador da igreja, é o fundamento da igreja. Não é isso. No original não é isso. Se você estudar as duas palavras, pedra e pedra, pedra menor e pedra maior. Jesus está dizendo: você é uma pedra menor, e eu sou a pedra maior. Mas eu quero que você não esqueça, Pedro, que nós somos pedra. Nós só funcionamos em Jesus, e Jesus só funciona em nós. Pastor, Jesus só funciona em nós só. Por quê? Porque ele é impotente, ele é fraco? Não, porque ele quis. Ele quis. Porque Deus não quis ser conhecido de uma forma centralizada. Deus quis ser conhecido através da pluralidade. Deus não quis manifestar o seu poder para que as pessoas conhecessem que Ele é todo poderoso. Ele faria isso se Ele tivesse embriagado, com crise de identidade. Aí Deus falava: eu vou mostrar meu poder para vocês, e vocês vão andar comigo por causa do meu poder. A Bíblia não diz que Deus manifestou um poder de tal forma que resgatou a humanidade. Está escrito isso? Não. Mas tinha poder no meio daquilo, tinha ou não tinha? Morte e ressurreição. Por que o foco não era poder? Porque Deus não tem problema de identidade. Ele sabe quem Ele é. Só tem poder de identidade quem não sabe quem é. Quem sabe quem é não tem problema de identidade, irmão. A ideia de Deus não era apresentar o seu poder para a humanidade. Senão Ele acabava com tudo e fazia de novo. Fazia ou não? Fazia ou não? Vou fazer de novo. Quem ia condenar Ele? Vou acabar com tudo. Se Ele falasse: vou acabar com tudo hoje, acabaria ou não? Pastor, mas e a palavra dele? Ué, quem ia condenar Ele da palavra dele? Quem ia acusar Ele? Se Ele acabou com todo mundo? Eu tenho uma palavra para o Júnior. O Júnior morreu. Ele vai me cobrar, vai falar o quê? Ele acaba com tudo e fala: estou cansado de vocês. Vocês me enchem as paciências, eu vou matar todo mundo. E começa de zero. Simples ou não? Ou será que ele está velhinho e não consegue mais fazer isso? Porque Deus, Ele não é glorificado, irmãos, simplesmente no seu poder. Ele é glorificado na sua imagem. E por Ele ser família, Ele reproduz família. Por Ele não ter problema nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Tudo que Deus tinha criado para o homem, tudo que Deus tinha criado, Ele tinha criado através do poder dEle. Você não acha que se Deus quisesse mostrar o poder dEle, Ele criaria o homem primeiro, Marcelo? Senta aqui, filho. No princípio criou Deus os céus e a terra, foi lá e fez o homem. Colocou o homem sentado numa pedra e falou: fica olhando como é que eu sou. Dá uma olhada aí, o que eu vou fazer. Quero te mostrar o que eu vou fazer. Fica olhando, Adão. Haja.
sacerdócio. Quando nós não temos revelação acerca do reino, o que nós fazemos no púlpito é exibicionismo. Nós queremos se exibir. No reino é indiferente quem está aqui e quem está ali. No reino é indiferente quem está aqui e quem está lá fora. Porque alguém está lá fora servindo quem está aqui dentro. Sim ou não? Quem está servindo quem aqui agora? Vocês estão me servindo ou eu estou servindo vocês? Vocês estão sentados e eu estou servindo vocês. Mas isso virou status. Porque parece que quem está aqui está maior. Não. Subiu no altar. Que altar você está falando? Não tem altar no Novo Testamento, irmãos. Tem plataforma. Isso aqui é plataforma. A única vez que a Bíblia aparece altar, se eu não me engano, é quando fala que o altar é que santifica a oferta. No Novo Testamento não tem altar. O altar está aqui. O altar está aqui. Quando eu tenho visão de altar, lá em cima sentam os santos e aqui sentam os pecadores. Sim ou não? Mas nós somos iguais, então nós podemos sentar no mesmo lugar. Eu já estou encerrando. Quem sabe domingo eu continuo. Presta atenção. No Antigo Testamento, o que define a igreja é o culto. No Novo Testamento não. A definição de igreja no Antigo Testamento era o culto. Era o sacrifício. Era tudo aquilo. Você sabe como é que a igreja é definida no Novo Testamento? Mesa. Mesa. Eles estavam juntos todos os dias no partir do pão. Comunhão. Mesa. Mesa. Santidade não é viver isolado. Se separar, fala de consagração. Se isolar, fala de buscar seu próprio interesse. Dá para entender? A palavra consagrar significa separar-se. Quando eu estou me consagrando para ir para o meio do povo. Ok? Moisés estava 40 dias no monte, para ele ou para o povo? Hã? Para o povo. O que Moisés encontrava em Deus era para ser manifesto para quem? Para o povo. O que nós encontramos em Deus não é para nós, é para o corpo, é para a família. Uau, Marco, mas eu tenho o que você não tem. Aí o Marco diz, pois é, mas eu também tenho o que você não tem. Quem é melhor? Quem é mais importante? Quem é mais importante? Quem é mais importante, a mulher ou o homem? O grau de importância, quem é? Fala o seguinte, se os homens são bons mesmo, os homens são superior, coloca 2 homens numa ilha e fala, vamos ver quantas vezes você vai reproduzir. Vamos lá, se multiplica aí vocês dois. Daqui 10 anos a gente volta, quer ver quantos filhos você tem. Daqui 10 anos vai ter quantos filhos? Ah, o grupo feminista, a gente precisa de homem não, ok, tudo bem? 2 mulheres numa ilha, daqui 10 anos a gente volta, vamos ver como é que vocês se proliferam. Hã? Deus é maravilhoso, irmãos. O Júnior não pode dizer assim, vou ter um filho. Ele tem que olhar para ela e falar, amor, vamos ter um filho? Porque ele tem o esperma, mas ela tem o útero. Sem ela, ele não gera. E sem ele, ela não é mãe.
Quem é mais importante? Você está entendendo a ideia de Deus? Não, aí eu entendi uma coisa, só mais um texto, por favor. 1 Coríntios. Irmão, isso daqui eu nunca tinha visto, desse jeito não. 1 Coríntios capítulo 7. Irmãos, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 7, eu quero te mostrar, eu quero que você entenda algo, eu quero quebrar um conceito aqui hoje, muito importante na vida conjugal, que tem a ver com a palavra que nós estamos falando. Uma coisa é governo e autoridade, outra coisa é achar que é maior. 1 Coríntios 7, acharam? Fala acerca do casamento, ok? Versículo 1. Quanto ao que me escreveste, Paulo está falando, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Isso é uma opinião de Paulo. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio. Ele está falando com os dois. Presta atenção no versículo 3. O marido conceda à mulher o que lhe é. Deus está falando com quem? Com a Alice ou com o Júnior? Com o Júnior, é isso mesmo, Wagner. O marido conceda, Deus está falando com quem? Um homem. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente a esposa, agora está falando com quem? Com a Alice. Semelhantemente a esposa ao seu marido. Então presta atenção, olhe para mim. Deus não está falando para o Júnior, você tem direito aqui. Deus está falando para o Júnior, você tem dever aqui. Presta atenção. Deus está falando com o marido sobre o direito da mulher. E está falando com a mulher sobre o direito do. Deus não está falando com o Júnior, você tem direito. Agora o versículo 5. Não, o versículo 4. A mulher. Deus voltou a falar com quem agora? Deus voltou a falar com quem? Com a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio. E sim. Mas Deus está falando isso para o marido ou para a mulher? Para a mulher. E sim, o marido. E também, semelhantemente, o marido. Agora Deus está falando com quem? Com o marido. Não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim. Presta atenção. Olhe para mim. Por que Deus não está falando, Júnior, você tem poder sobre o corpo dela? Porque isso daria direito a ele de forçá-la. Aí, quando nós não entendemos, sabe o que a gente pensa? Meu amor, a Bíblia diz que eu tenho poder sobre o teu próprio corpo, vamos? Vamos, eu tenho direito. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo, oh, mulher, você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Deus está falando com você, mas tem um marido. Então, como Deus falou com ela que ela não tem poder sobre o próprio corpo, ela entrega ao corpo ao marido, porque o direito dele não é cobrado, é entregue. Você está entendendo? O direito não é cobrado, porque Deus não está falando para Alice, você tem direito sobre o corpo dele. Ela está falando para ele sobre o direito dele. Ou seja, ela entrega a ele como serva, e ele entrega a ela como servo. Eu demorei para me entender isso. Ele não está falando, homem, você tem poder. Oh, meu amor, vamos, eu tenho direito. Não, ele está falando do direito do outro. Casamentos, pare de lutar pelos seus direitos e comece a trabalhar pelos seus deveres. Acabou o problema, acabou o problema. Pode acabar com o casado para sempre, Leque, não precisa mais. Não precisa mais. Por que não precisa mais? Porque a hora que eu entender qual é o direito da Andréia e eu trabalhar pelo direito dela e não pelo meu, o problema acabou. O nosso problema é o egoísmo, é o egocentrismo. A briga do casamento é porque você não fez isso para mim. E aí a gente vai para o quarto e diz, eu vou orar por ela. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, transforma essa mulher. Pai, muda a vida dela. Você não está orando por ela, você está orando por você. Você está usando o nome dela, mas você está orando por você, não é por ela. Quer orar por ela? Pai, em nome de Jesus,
Me ensina a ser um sacerdote, a amar minha esposa, Pai, que ela veja Cristo através da minha vida, e que através da minha vida, Senhor, ela reconheça o Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria, para mim me entregar a minha esposa a cada dia. Aí você está orando por ela. Nós estamos orando para o outro, para que o outro fique do jeito que eu quero. Você não está orando pelo outro, você está orando por você. Está tomando cachaça da sua própria alma e está se embriagando. Escute, as nossas orações virou egocêntrica, porque Deus se tornou um Papai Noel. Por quê? Porque Ele faz o que eu quero. Eu estou lutando pelos meus direitos. A igreja é o seguinte: eu entrei aqui, o que ela tem para me oferecer? Nada! Um dos presidentes dos Estados Unidos disse: não pergunte o que esse país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por esse país. O que eu tenho aqui? Nada! O que o pastor Ricardo é aqui? Nada! Quando eu digo nada, nada mais importante do que você. Ele é o cara. Que cara? Ele tem uma autoridade diferenciada, ele tem uma responsabilidade diferenciada. Mas quem que ele é melhor do que ninguém aqui? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Você está entendendo isso? Visão de reino, pedra. Aí, a distorção do casamento é que a mulher é inferior ao homem. Se for falar de governo, é outra história. Eu não estou falando de governo. Eu estou falando de propósito. Não de necessidade. Vou criar uma mulher para o homem, porque o homem está solitário, depressivo. Coitado, olha lá o homem como é que está chateado lá no Jardim do Éden. O homem com tudo isso e está depressivo. Se o homem estava depressivo no Éden, então nós já saímos de fábrica com defeito. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque nós não vivemos só, diz o Pai. O Pai, vivemos eu, o Filho, nós somos família, então não é bom que ele viva assim. Por quê? Porque ele é nossa imagem e semelhança. E como ele é nossa imagem e semelhança, ele precisa viver como nós vivemos. Em família. Em família. Em família. Deixa eu ler mais um. Deixa. Gênesis capítulo 12. Só mais um. Eu prometo que eu encerro aqui. Gênesis capítulo 12. Todo mundo fala que sabe, fala do chamamento de Abraão. Amém? Amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti, ou de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Perceba que Deus, eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes sobre separar família e parente. Eu não vou entrar nisso aqui agora, quem sabe outro dia. Perceba que a princípio, Deus está falando de uma bênção para o indivíduo. Perceba, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o propósito de Deus, de Gênesis aqui novamente. Em ti serão benditas. Quem? Todas quem? Todos os apóstolos, todos os profetas, todos os crentes, todas. Isso acabou no Antigo Testamento? Ou que Deus falou para Abraão vale até hoje? Vale até hoje. Porque os que são crentes são filhos de Abraão. O que Deus falou para Abraão está na nossa vida. Em ti serão abençoadas
todas as famílias da terra. Só é bênção quando vai além de mim. Só é bênção quando é para nós. Quando é para mim não é bênção. Só é bênção quando tem nós. Aí não tem o seu ministério, tem nosso ministério. No casamento não tem meu dinheiro, tem nosso dinheiro. Se você dividir o dinheiro, você dividiu marido e mulher. Você está entendendo isso? Não tem seu, não tem meu, tem nosso. Por isso que Jesus falou, Pai nosso, o pão nosso. Nós estamos longe, irmãos. Isso é uma realidade, uma verdade que eu estou pregando, mas nós estamos longe. Porque na igreja primitiva ninguém tinha pão. O pão era de todos. O pão era nosso. Por isso que tem a ver com mesa. O fato de você estar sentado aqui, de nós estarmos sentados aqui, não tem nada a ver com comunhão. Nós estamos aqui no ajuntamento. Comunhão é outra coisa, não é isso aqui. Nós estamos aqui no ajuntamento. Isso aqui não é comunhão. Está entendendo? Eu vou parar por aqui, os músicos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Pensando na visão de pedra, queridos, numa construção, tem como você concluir essa obra sozinho? Tem como eu concluir sozinho? Sendo assim, eu preciso de você, e você de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Está entendendo isso? Novamente, eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Está claro isso? Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Ela não é o fim em mim. Ah, eu não preciso congregar, não. Eu sou a igreja. Não. Você é a igreja, mas a igreja não é você. Eu não tenho mais tempo, querido. Domingo eu continuo. Nós entendemos o que é igreja. Vamos nos colocar de pé. E aí, por causa disso, a gente inverteu a ceia. A gente inverteu tudo, irmãos. A gente mudou tudo. Ceia, a gente está fazendo ceia para Deus. Ceia tem a ver com o corpo. Corpo tem a ver comigo e com você. Cristo é o cabeça. Amém? O que me impede de comer do pão não é o problema que eu tenho com cabeça. Porque Ele me dá graça para mim participar. O que pode me impedir de participar da ceia é a falta de comunhão com o corpo. Queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você não saiba nem como vai orar agora. Pastor, como é que eu vou orar? Eu não sei o que eu oro. Que nós possamos orar agora sobre a importância de nós reconhecermos o valor do outro. Que todos tenham um propósito. Talvez essa pedra não está lapidada ainda, não está moldada ainda. Mas é a pedra que vai fazer parte. Essa pedra talvez não esteja pronta ainda. Ela não se encaixa com você e você não se encaixa com ela. Pode ser. Mas essa pedra faz parte da sua casa.
ela faz parte. Feche teus olhos. Fale com Deus. Fale com seu Pai. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, e eu vivo sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e toda aponta para ti. Jesus, em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso entendimento, Senhor. Que nós possamos ser libertos, Senhor, de nós mesmos, do egocentrismo. Que nós possamos, Senhor amado, ser libertos do valor próprio apenas, Senhor. Ainda que isso seja importante, reconhecermos o nosso valor, mas que nós, Senhor, possamos reconhecer o valor um do outro. Que nós fazemos parte do mesmo reino, que nós fazemos parte de um único corpo, de uma única casa, e Cristo é a pedra angular. É nele que somos reconciliados, é nele que somos transformados. Senhor, quebra as nossas indiferenças, o nosso individualismo, Senhor, porque o Senhor respeita a nossa individualidade. O Senhor não aceita o nosso individualismo, Senhor. Gera em nós amor, perdão, aceitação, cumplicidade, empatia. Gera em nós, Senhor. Gera em nós entendimento, Senhor, de reino. Dai-nos um coração como o teu, para sentirmos a dor do outro. Shakalamasobe kandaralamakondo robeka, ralabakoto rabasobe kandaralamasoye. Te adoramos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, Senhor.
digno. O Senhor é digno, Senhor. Senhor, o Senhor é digno. Nós te adoramos. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. E em meu coração todo o meu ser mostre quem tu és. E em meu coração todo o meu ser mostre quem tu és. Pegue as suas mãos aos céus. Agradeça ao Senhor pela palavra dele, que nos liberta, que nos transforma, que nos traz consciência, que nos convence. Senhor, nós te adoramos por essa noite, por essa palavra. Eu creio que essa palavra está entrando no nosso coração, na nossa vida. Nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Do trono da graça, aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver lâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes